Fala pessoal, começando mais um episódio do Perspectiva Podcast aqui direto da agência BCK Digital, mais precisamente aqui no Empresarial do Rio Mar Kennedy. Muito prazer, sou Hamilton Silva e como você sabe, toda semana eu estou aqui trazendo sempre um episódio super interessante para você, um episódio daqueles que transforma, que faz com que você pare e reflita sobre tudo que é dito aqui pelos nossos convidados. Não sei se você percebeu, mas nesse ano a gente vem trazendo tanta gente legal, tanta gente interessante que vem conectando com outras pessoas e é o que nos faz realmente parar nossa operação para poder gravar, porque de fato é isso que a gente gosta. Eu estava dizendo agora há pouco aqui, colecionar histórias. E hoje não vai ser diferente. Hoje a gente está aqui para poder colecionar mais uma história e olhar para trás assim e ver 5, 6, 10 anos atrás e você vê e diz assim: Poxa, eu participei de um podcast e ali tem um pedacinho da minha história, um resumo da minha história. E a gente está aqui justamente para isso. Vamos às regrinhas aqui do nosso episódio de hoje. Primeiro, se você quiser fazer alguma pergunta para o nosso convidado, aproveita a descrição, aliás, aproveita o chat desse episódio e faz a pergunta que você quiser, porque aí você faz a pergunta e a gente encaminha para ele no momento oportuno, né? Aí ele responde, na medida do possível. Aí, outra coisa também, pega esse link e compartilha no grupo da família, no grupo dos amigos. Sabe por quê? Porque o convidado de hoje, ele é um pouquinho diferente. Eu ainda não tive a oportunidade de conversar com alguém da categoria dele, digamos assim. Então, hoje eu acho que vai ser legal e para você que é amante do esporte, eu acho que você vai se conectar e muito com o que a gente vai conversar aqui e com as histórias que a gente está trazendo aqui do nosso convidado, tá certo? Então, não esquece de fazer um comentário, não esquece de compartilhar, aliás, não esquece de compartilhar no grupo dos amigos e por último, na descrição desse vídeo vai ter todas as informações sobre ele, telefone de contato, Instagram, site, se ele tiver, todas as informações sobre o meu convidado você vai encontrar na descrição desse vídeo. Então vamos parar de muita cerimônia, tá certo? Senhoras e senhores, eu quero apresentar para vocês Gil Salgueiro. Palmas, senhoras e senhores! O Gil está hoje aqui com a gente, ele é professor de Jiu-Jitsu, faixa preta, segundo grau, ele é proprietário da academia Salgueiro Underline Jiu-Jitsu. É Salgueiro Jiu-Jitsu, né? Isso. Pronto, esse aqui é o nosso convidado de hoje, Gil. Cara, primeiro, muito obrigado por você ter topado vir aqui conversar com a gente. Cara, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui hoje para contar um pouco da minha história e um pouco do trabalho da gente com o jiu-jitsu. Perfeito, então. Ó, o Gil tá aqui. Gil, aqui é o tipo de conversa que a gente para como se estivesse na calçada de casa. É tipo assim, parou o treino, a gente senta e conversa sobre É a resenha tudo. pós-treino. A resenha pós-treino. Pronto, esse aqui é esse momento, certo? Bom, Gil, primeira coisa que eu queria te fazer a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte: quem é o Gil? Hoje, o Gil é um cara que venceu muitos desafios na vida, superou algumas dificuldades e hoje procura ajudar as pessoas da melhor forma possível para superar essas dificuldades que ele passou e as dificuldades diferentes que elas possam enfrentar através da experiência dele. Perfeito. Gil, natural de Fortaleza, Fortaleza. casado, Casado, graças a Deus. sim. O que mais? Aí é natural de Fortaleza. Qual é o bairro ali? Vila Velha. Vila Velha, nasceu e se criou lá? Nascido e criado e pretendo nunca sair de lá. Pois é, tenho vários amigos lá. Tem o Camui, que é um amigo meu, o Bertoldo, que ambos. Bertoldo, É o Bertoldo, que nosso aluno. e ele ainda está fazendo, praticando Faz, com meu filho, vocês? faixa marrom da gente. Opa, tá Logo, aí. logo, faixa preta também. Eu tenho visto, inclusive, alguns vídeos que ele tem postado lá. E um grande abraço pro Bertoldo, que é um grande parceiro que a gente teve aqui. Ele quase trabalhou com a gente, viu? Por muito pouco ele não trabalhou no início da nossa jornada aqui na agência. Então, cara, hoje o teu trabalho, eu queria entender, te conhecer um pouquinho antes do jiu-jitsu, tá? Eu queria que você me desse, assim, alguns detalhes de como é que começou, antes de chegar até o esporte. Porque eu acredito que muita água passou por debaixo dessa ponte Muito, até muito. você se identificar, pô, cara, é o esporte que me transforma aqui. Mas antes, eu queria te conhecer um pouquinho antes de tudo isso. Quando eu era bem mais novo, na criança ainda, eu era aquela criança muito tímida, né? E na escola, eu tinha muita dificuldade de fazer amizades e tal. Tinha poucos amigos. Eu lembro que eu estudei num colégio até a minha oitava série. E eu tinha 5 amigos, você contava no dedo da mão. Olha só. E naquela época já tinha o tal do bullying, né? Só que não com esse nome tão bonito que tem hoje e tal. E eu sofria muito bullying, porque eu era muito magro, usava óculos, aparelho e tudo mais. E foi um período muito difícil para mim, mas fui levando. Não praticava muitos esportes, porque o meu foco mesmo era estudar, era nerd, a minha criação era essa de, não, você tem que, a gente paga o colégio para você, você tem que estudar, tirar notas boas e tal. E brincava mais em casa, jogava bola e tal. E aí, quando eu fui para o ensino médio, foi quando eu comecei a praticar esportes, e aí, como todo garoto, é futebol, né? Sim. Só que pro futebol não tinha muito futuro, não. Eu era ruim, cara. Era muito ruim.
Mas estava lá participando e tal. E quando foi no meu terceiro ano do ensino médio, não, no final do período do colégio, eu perdi meu pai, né? Meu pai faleceu e tal. Então foi um período difícil para mim. Eu já estava ali 18 para 19 anos, já não era adolescente, estava naquela transição para fase adulta, mas a cabeça ainda não era formada. Então eu fiquei muito ruim da cabeça. Não vou dizer que era início de depressão, mas aquela tristeza que não tinha mais vontade de fazer nada. Eu entrei na faculdade, mas, sabe, tinha horas que eu ficava perdido. E aí um tio meu, né, me levou pro jiu-jitsu, para conhecer o jiu-jitsu, eu e meu irmão, né? E aí, à primeira vista, um monte de cara se agarrando e tal, ali bolando no chão, eu não me interessei. Mas aí outro dia não custa nada, tô fazendo nada, eu vou passar lá de novo para olhar o treino. E aí fui, e foi quando eu vi um cara muito magro vencendo um cara mais pesado, bem mais pesado que ele. E eu, puxa, eu quero ser igual esse cara aí. Porque era meu biotipo físico e tal. E aí pronto, entrei no jiu-jitsu e nunca mais deixei o esporte, porque o jiu-jitsu me ensinou a resiliência, a aguentar as diversidades e tal, e focar em superar aquele problema e não deixar se abater pelo problema. E aí eu fui levando, fui começando a competir e tudo mais, o tempo foi passando, comecei a trabalhar em outras áreas, cheguei até a ser policial militar também por um tempo. E aí, mas não me identifiquei. E uma tia minha foi que, de tanto eu competir, de tanto treinar, ela, meu filho, por que que você não faz uma faculdade de educação física para te ajudar com isso aí? E aí, mesmo assim, eu ainda tinha aquela resistência, né? E tinha não, tem um cara, o Abraão Amorim, tá até nos Estados Unidos aí, lutando e arrebentando lá. E eu era muito fã dele, na época eu era faixa roxa. E eu cheguei para ele para perguntar, né? Ei, Abraão, o que é que tu acha da faculdade de educação física? É uma boa, assim, para mim e tal? Ele, cara, vai ser ótimo. Abraça a ideia e vai para cima. Aí eu segui o conselho dele, fui, fiz faculdade. E aí na faculdade eu deixei muito de competir, né? Porque eu tinha que focar nos estudos. Foi aquela época que você tem que aprender a fazer as escolhas, né? O que era mais importante para minha prioridade, o esporte ou o estudo. O esporte me ajudou durante muito tempo, mas agora tenho que parar um pouco aqui, focar nos estudos, depois eu retomo minha parte de atleta. E aí eu treinava, mas eu focava nos meus estudos na faculdade. E na faculdade, um professor meu me fez o convite para ser professor da academia que ia abrir na faculdade, né? E na época eu ainda não era preto, eu era marrom. E eu até perguntei para esse professor, mas poxa, professor, não querendo. Eu aceito o convite, lógico, né? Fico honrado com isso, mas por que eu? Né? Tem tantas faixas pretas na faculdade, também cursando educação física. Você pode dar aula, a sua graduação lhe capacita para dar aula, aí eu posso, né? E aí ele, pois então pronto, é porque aqui eu não estou preocupado com a graduação, estou preocupado com a qualificação do profissional. Aí eu fiquei assim, a gente está de olho em você desde o seu terceiro semestre. Olha Aí isso. eu nunca esqueci dessa conversa com ele. Então valeu a pena ter investido, ter insistido, ficado estudando e tal. Porque se eu tivesse levado ali a faculdade em banho-maria, talvez eu não tivesse a oportunidade que eu tive mais lá na frente, E né? às vezes você tem, assim, fico me colocando assim, no lugar de um da pessoa que estava interessada, né, no profissional propriamente dito. Ele já estava te observando e às vezes é isso que acontece na vida da gente. Às vezes a gente é observado o tempo todo, né, Exatamente. para aproveitar algumas oportunidades. E isso quando a gente para analisar é o melhor dos mundos, né? Dos melhores dos mundos, porque a gente às vezes você se prepara independente do que vai acontecer. Aí foi o que você fez, se preparou, se dedicou e deu gás realmente para chegar a um ponto do reconhecimento, né? E aí, continua, como é que foi depois que recebi esse convite? E aí eu comecei a dar aula na faculdade e para mim, na época, foi o primeiro assim, desafio como professor, né? Porque a maioria das academias na época, não sei se hoje continua assim, os treinos geralmente eram 1 hora e meia de duração. E lá tinha que ser 1 hora de aula. Aí eu fiquei, 1 hora? Meu Deus, e agora? Né? Só que eu tinha capacidade de dar uma aula durante 1 hora em vez de 1 hora e meia, né? E aí eu adaptei, tirei algumas coisas, coloquei outras, o aquecimento ficava mais rápido, mais dinâmico, e aí foi fluindo, foi dando certo. Eh, eu não sei se eu posso falar o nome da faculdade Pode, aqui, claro, pode. era a FAMetro ali no centro e tal na Sim. época, então o horário de meio-dia eu dava aula muito para o pessoal que trabalhava ali em volta da faculdade, né? Então, público adulto, o pessoal deixava de ir para o almoço e ia para o treino, né? Então era o pessoal que tinha mais assim um conhecimento e tal, então foi bastante
bacana essa experiência que eu tive lá. Não fiquei muito tempo, porque como eu estava já terminando a faculdade, eu tinha que sair para dar espaço para outra pessoa, né? Mas a experiência que eu vivi lá foi excelente. E essa semente que esse professor plantou de, pô, estava te observando desde o terceiro semestre, isso aí eu carreguei e carrego comigo até hoje, Que né? legal, cara. Da gente procurar estar sempre preparado para abraçar as oportunidades, né? Teve um professor aí que me disse essa frase, essa fala que eu vou falar agora, também nunca esqueci, que as oportunidades é como se fosse uma folha caindo no rio. A folha caiu no rio, o rio está correndo, a folha está passando. Se você não pegar aquela folha ali, ela nunca mais volta. A oportunidade passou e você não agarrou. Verdade. Então é por isso que a gente tem que estar sempre estudando, se qualificando, para quando aparecer uma oportunidade, você chegar lá e, opa, é minha. E aproveitar a oportunidade. Bom, para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com o Gil Salgueiro, ele é professor de jiu-jitsu, faixa preta, segundo grau, e a academia dele, o arroba eu já repeti, vou fortalecer mais ainda, arroba Salgueiro, underline jiu-jitsu, é onde você vai encontrar, inclusive na descrição desse vídeo, você vai encontrar um pouco de todo o trabalho que ele vem desenvolvendo ao longo de de toda a sua jornada. A academia já está nesse endereço há quanto tempo? Ano passado fez 5 anos, a gente está indo para o sexto ano. Sexto ano, há 6 anos ele está no mesmo endereço, já muitos dos alunos, né, alunos que passaram por ele, tiveram nessa academia, estudaram com ele, né, treinaram com ele e tiveram a oportunidade de se preparar também. E aí, com base nisso, eu acho que acaba criando um vínculo de amizade, né, com todos esses alunos, que os que chegam, os que chegam e vão, os que chegam para competir. Queria que tu falasse um pouquinho dessa tua experiência em relação aos alunos, né, já que você vive parte do teu tempo nessa jornada de treinar eles. Queria que você falasse dessa tua relação com os teus alunos. A nossa metodologia, eu sempre te procurei ter esse cuidado de, até onde tá o nosso objetivo com isso, é o desenvolvimento humano e pessoal através da arte marcial, Hum. né? Nosso objetivo, assim, não é que você pode ser competidor, você pode ser atleta, tal, mas é só uma pontinha do iceberg. O jiu-jitsu é gigantesco as possibilidades, né? Então, eu procuro, assim, o desenvolvimento de qualquer pessoa através do esporte, né? Então, assim, a gente lá não é meio que a gente cria mesmo uma família, né? A Sim. gente tem os eventos que a gente faz, a gente vai pra praia todo mundo junto, tem dia que a gente vem pro cinema aqui no shopping, todo Que mundo legal, junto, cara. tal, Eu não né? sabia, assim, eu não tinha a menor ideia. Eu achava que era, assim, eu sei que existe ali uma relação próxima É. com o aluno, mas, poxa, aí você ficou falando, eu fiquei pensando, poxa, os caras marcam um dia aí, cara, vamos marcar para ir para praia? Vamos para sair dar uma volta no shopping, ver um filme e tal. E isso é bem legal. É assim, pô, eu nunca mais ouvi falar sobre esse tipo de relacionamento, de convivência, né? É. Pô, que você tem com os alunos, assim, é bem legal isso. A academia, eu procuro dizer assim, se a minha academia, vou falar da minha especificamente, você chega lá para conhecer, tá? E aí você chegou lá, olhou o ambiente, viu as pessoas e tudo mais. Se você fizer uma reflexão de, pô, esse lugar aqui não é lugar que eu posso trazer minha esposa ou meu filho, porque eu consigo ficar aqui e treinar com a galera, mas não é lugar para minha esposa nem para meu filho, não é lugar para você. A academia tem que ser um lugar que você se sinta bem, você consiga, posso trazer meu filho, deixar ele aqui e tal, minha esposa pode vir olhar sem problema nenhum, entendeu? Tem que ser um ambiente que acolha todo mundo. É tanto que eu comecei a dar aula de jiu-jitsu na faculdade para os adultos. E aí, quando eu saí de lá, abri a minha academia, comecei a dar aula para os adultos. Só que eu mudei o meu foco para criança por conta da minha enteada, né? Quando ela fez 6 anos, lógico, desde que eu conheci a minha esposa, ela tinha 1 ano e 2 meses. Eu sempre queria que ela praticasse jiu-jitsu, né? Mas a gente não pode forçar, não, ela tem que respeitar o tempo. E eu lembro quando ela fez 6 anos, ela chegou para mim e disse: Gil, eu quero treinar jiu-jitsu. Aí eu, poxa, qual é a cor do kimono que você quer? Aí ela, rosa. Naquela época era difícil ter um kimono rosa. E eu fui atrás, pedi para fabricar um rosa para ela. Aí eu comecei a dar aula para ela, só para ela. E aí foi vindo um amiguinho, foi vindo outro, tá? Daqui a pouco, opa. Aí foi a minha primeira virada de chave, né? Eu vou começar a me especializar nesse público aqui, ó. Porque não tem demanda, mas não tem mão de obra qualificada o suficiente. E aí eu comecei, Só, rapaz, que legal. e aí eu fui levando e eu deixei meio que de lado a turma dos adultos, né? Hum. Muitos saíram por mudança de trabalho, de cidade, e tal, enfim, cada um com seus problemas para resolver. E aí fui focando nas crianças, crescendo minhas turmas. Hoje a turma de adultos que eu tenho para ilustrar esse ponto que a gente está falando da família.
são 80% são os pais dos alunos. Olha só. Aí às vezes acontece, a criança está treinando, e aí os pais ficam levando, de tanto levar, eu queria um dia experimentar. Eu, pois vamos. Aí o pai começa a fazer, aí fica o pai e o filho. Daqui a pouco a mãe fica incomodada porque o pai e o filho só falam de jiu-jitsu, aí começa aí também, começa a olhar, aí a minha esposa vai e convida, aí a mãe vai também, aí fica Olha, pai, mãe e filho. que legal. Então tem vários lá assim, né? Então por isso que quando a gente sai, a gente tem que sair para um ambiente que dê para o filho se divertir, dê para os pais se divertir, entendeu? Todo mundo fica ali confortável, seguro. Então esse é o intuito do jiu-jitsu da gente. E eu comecei também depois da minha faculdade de educação física, eu fui cursar minha primeira pós-graduação, né? Que também eu percebi que estava chegando muito lá na academia as crianças neurodivergentes, principalmente os autistas, Boa. né? É legal esse tema porque, inclusive, tá no teu release. Eu queria realmente que você falasse um pouquinho sobre o assunto, porque eu acho super interessante. Me fala um pouquinho sobre. Na verdade, é como se você trabalhasse uma turma para esse público, é isso ou não? Não é específica a turma só deles. Eu Ah, faço o processo de inclusão. perfeito. Eu chego lá, já lá. Aí foi a minha segunda virada de chave profissional. A primeira foi, opa, vou investir nas crianças, turma Kids, né? E daí a turma foi crescendo, e começou a chegar esse público. Eu vi algumas coisas sobre autismo na faculdade, mas você sabe como é que é a faculdade, né? É um conteúdo que é muito rápido por conta do semestre, tal, várias cadeiras. E eu, cara, eu tenho que me aprofundar no meu conhecimento, porque isso aqui não é uma coisa que você lê ali um texto ou outro e tem que ter um cuidado específico com esse público. Aí eu fui fazer uma pós-graduação. Aí fiz e comecei a receber essas crianças e tal. E até comentei com alguns caras, daqui a pouco eu acho que vai ser minha terceira virada de chave. Eu vou focar nesse público e deixar as outras crianças com meus outros instrutores, professores e tal. É, mas eu gosto muito do que eu faço, cara. Eu vejo aí a evolução deles. Você pega uma criança que tinha um problema motor, tinha problema de fala, eles demoram a verbalizar, de comportamento, enfim. E aí você vai vendo a evolução deles, né? Ele começa a conseguir andar sem Que legal. desequilibrar, vão criando tônus musculares, adquirindo força. No início, o que todo pai, seja de criança neurodivergente ou não, quer que colocou o filho no jiu-jitsu, eu quero que meu filho seja campeão e tal, vai ganhar medalha. Eu, calma, pai, não é assim. A gente tem que respeitar a etapa do desenvolvimento infantil, né? Lá a gente divide as turmas. Turma infantil 1, infantil 2, tem as idades, né? Às vezes o pai chega, não, eu quero que meu filho fique nessa turma. Eu, calma, pai, a gente tem que avaliar primeiro, não é assim. Já chegou um pai uma vez que disse que queria que o filho dele fosse campeão de mundial, não sei o que e tal. E o filho dele não tinha coordenação motora o suficiente para correr. Entendi. Algo simples. E aí eu, calma, pai, vamos mais devagar, que não é assim não. Vamos trabalhar com ele primeiro, tá? Depois a gente coloca ele para competir. E alguns pais entendem, né? Que tudo é um processo, outros não. Mas a gente tem esse cuidado e essa paciência de respeitar o processo. Então, eu tenho crianças lá que chegava, não te olhava no olho, não se vestia só, não fazia nada, era praticamente dependente. E hoje chega no tatame, pede para entrar, se veste só, amarra a faixa só, Olha só né? que legal. Então vai lá pegar a garrafinha de água. Às vezes a gente tem alguns conflitos assim com os pais, porque os pais são super protetores, é natural, né? Só que eu digo para os pais que é para o bem do filho deles, eu estou ensinando a autonomia. Eu sei que você quer vestir seu filho, quer dar lá água para ele e tal. Não, mas deixa ele tentar. Aqui é um ambiente que ele tem que tentar. Se ele errar, não tem problema, né? Então, assim, eu tenho criança lá de 4 anos que no começo a gente ensina como é que se veste, como é que amarra e tal. E depois de algumas semanas eles chegam pra gente fazer pra eles, eu não. Você já dá um rapaz grande, ó. Vamos lá tentar. Aí eles, mas eu não sei. Você nem tá tentando. Aí eles vão trabalhando, tentando. O nó fica, não fica aquele nó maravilhoso, mas eles conseguem. Aí eu digo pros pais, tá vendo? Essa semana a gente até se surpreendeu com um de 4 anos que ele chegou e, não, tio, eu sei fazer sozinho. Porque eu ia amarrar pra ele. Aí ele, Aí eu perguntei quem foi que ensinou a ele. O pai que também treina, o pai em casa com ele. Aí eu, pois está de parabéns, pai. É isso que eu quero de vocês. Ensinem, treinem com eles, incentivem tudo mais, o que é para o desenvolvimento deles. Porque os pais reclamam, né? A questão da faixa, Ah, o ato de amarrar a faixa, não é que é obrigatório, mas eu pergunto para os pais: vocês têm dificuldade de manhã para calçar eles para ir para a escola, não tem? Aí os pais: por isso que eu quero que eles amarrem a faixa só. Porque se ele amarrar a faixa, ele vai amarrar o cadastro do tênis, vai amarrar um cadastro de uma calça, de uma bermuda que seja. Aí os pais começam a entender o porquê dos objetivos que a gente faz.
A gente às vezes é questionado porque a turma, principalmente dos menorzinhos, né? A gente ensina muito eles a lutar através das brincadeiras. As brincadeiras são direcionadas para os exercícios, os movimentos do jiu-jitsu. Aí os pais ficam, mas hoje a aula foi só brincadeira, né? Para quem tá de fora, para quem não entende, é brincadeira. Aí eu vou lá e converso, pai, mas ele aprende brincando. Essa idade aqui é a idade que ele tem que brincar, tem que se exercício sem pressão. Né? Às vezes os pais ficam naquela, igual no futebol, ficam naquela torcida, incentivando, gritando, aquilo atrapalha o desenvolvimento deles. As crianças são maravilhosas, né? Umas mais tímidas, outras mais agitadas. Quando os pais ficam lá, a gente percebe que eles mudam. A pressão psicológica que eles têm de querer fazer tudo certo porque o pai tá olhando, aquilo atrapalha. O pai acha que não, mas atrapalha. Aí às vezes a gente tem que pedir pro pai se retirar e tal, o pai não gritar. E assim a gente vai levando essa relação. Que Entendeu? legal, cara, muito interessante, viu? E os exemplos, né, que você tá trazendo aqui pra gente é riquíssimo aqui, porque acaba conectando com as pessoas, né, que tá acompanhando a gente aqui através do nosso podcast aqui e contar esses detalhes, que é muito legal. O que eu ia te perguntar é o seguinte, vamos falar um pouquinho da academia, né? Uhum. Qual é o horário de funcionamento? Hoje as turmas infantis são a partir das 18 horas. Aí certo, aí vai das 18, aí Aí 18 às 19 tem a primeira turma infantil 1, depois 19 a 20 infantil 2, depois tem os adultos, aí dependendo do dia tem a turma dos teens, que é os adolescentes. Então lá é aula direta a partir das 18 horas. E tem uma turma de adulto nesse horário de meio-dia, que foi o horário que eu comecei, o horário tradicional assim para mim, né? Tá entendi. lá, tá essa turma de meio-dia. Mas a gente tem ideias de expandir as turmas, porque assim também é até bom ter esse espaço aqui para falar isso. As turmas são limitadas, né? A quantidade de alunos por turma. Por quê? Porque a gente tem que oferecer um serviço de qualidade, a gente tem que dar atenção, tem que ter um cuidado com os alunos. Então, a gente não superlota o espaço. Principalmente as turmas que têm neuro, né? Os neuros têm vagas limitadas dentro das turmas. E às vezes a gente tem esse questionamento dos pais: mas eu quero colocar meu filho e tal. Você está recusando meu filho, isso é crime e tal. E a gente, não, eu não estou recusando seu filho. A gente está lhe encaminhando para uma fila de espera. Porque, infelizmente, eu ainda sou sozinho, estou qualificando os meus instrutores ainda, eles estão em processo de aprender e tal. Mas daqui a pouco eles vão ter condição de dar uma aula sem eu estar supervisionando. Mas enquanto isso, eu não posso aceitar, porque assim. A inclusão não é pegar a criança neuro, colocar ela na turma, jogar e deixar o menino lá sentado no canto do tatame, né? A turma fazendo aula, ele olhando para o espelho, para as luzes e tal. Ele tem que fazer. Ele tem que fazer. Então, por isso que eu tenho esse cuidado de limitar as turmas. E às vezes acontece, a gente abriu uma turma agora recentemente, o Infantil 3. Já não tem mais vaga para neuro. Olha Porque só, já tem oito neuros na turma. olha Não só, posso pegar mais. Entendeu? entendi. Gostaria de pegar, mas eu só sou um. Né? E É, eu já tenho meus auxiliares que também estão sobrecarregados. Aí eu tenho lá crianças, né, autistas, suporte 1, suporte 2. O suporte 2 necessita de um cuidado de um auxiliar em cima com ele direto e tal, mas todos eles evoluem. Todos eles evoluem. que legal. Aí, assim, então, mas hoje é fila de espera, né? Então, Tem aí fila de espera. se de repente hoje o pessoal que está assistindo, eu tô aqui, moro aqui do lado do Vila Velha e tal, eu tô precisando botar. Não, eu vou usar alguns termos aqui por ser. Eu não sou da área, mas de repente, poxa, eu queria tanto que o meu filho ou minha filha se identificasse com o esporte. Tô vendo o podcast, eu acho que o jiu-jitsu é uma boa opção para ele. Aí, nesse caso, eles fazem contato contigo, com vocês, aí vocês explicam, né, sobre essa questão Isso. da fila de espera, na intenção de você formar uma turma e aí dar início, né, assim? Isso, mas a fila de espera é para os neuros, né? Para Porque os as vagas são limitadas. Tá, entendi. As crianças típicas têm vaga ainda em algumas turmas. Aí é só entrar em contato lá no Instagram, que a minha esposa dá todas as informações direitinho. Quais são os pré-requisitos, assim? A idade mínima, 4 anos, para começar, né? E. Me ajuda aí. 4 anos, né? 4 anos. 4 anos. A partir de 4 anos. Deixa de 4 anos, porque aí chegando lá a gente vai avaliar. É neuro, tá bom. Qual é a neurotipicidade dele? É TDAH, é autismo, aí é tal, vai, leva, a gente vai avaliar. Eu também sempre peço laudo, tá? Entendi. Para me fazer uma pré-avaliação antes eu também às vezes peço, a criança já é laudada e tal, beleza. Faz uso de medicação, eu também peço quais as medicações que ela usa, porque, mas para que ele pede? Que ele não é médico? Mas eu estudei nessa pós-graduação algumas coisas, porque assim, cada medicação tem um efeito colateral diferente e às vezes interfere no comportamento da criança. Sim. Então, às vezes a criança está com um comportamento indesejado durante a aula, aí você acha, porque ele é autista.
Ah, não é porque ele é assim mesmo. Não é, é por conta da medicação. Então, sabendo disso, você tem como agir de uma forma diferente, Entendi. entendeu? Então, eu sempre peço, laudo, usa a medicação? Usa. Qual é a medicação? Manda para mim também. Aí eu dou uma pesquisada e tudo mais, e aí nosso trabalho vai fluindo, vai dando certo graças a isso aí. Perfeito. Então, as pessoas que quiserem entrar em contato contigo é através do. Qual é o endereço lá? A da academia? Né? Avenida Mozart Pinheiro de Lucena, 1201. E no telefone, lá no Instagram deve ter o Tem, link tem, da um- bio, tem um né? link, Que leva. tem um link lá do WhatsApp, aí fala direto com minha esposa. Exatamente, que é Salgueiro Underline Jiu-Jitsu, Isso. é o linkzinho que fica lá na bio para as pessoas poderem entrar em contato com vocês, saber disponibilidade de vaga, horário, aquela coisa toda, né? Queria saber o seguinte, os principais desafios, né? Depois eu queria primeiro entender os principais desafios que você teve até você decidir a abrir a tua Academia. academia, entendeu? O primeiro desafio eu acho que de todo esportista no Brasil, né? É as pessoas não acreditarem que você é capaz de viver daquilo que você gosta, né? Antes de eu fazer educação física, eu fiz outras faculdades. Como eu comentei no início aqui da nossa conversa, já fui policial militar. Fiz várias coisas, mas eu não me identificava, não era feliz, né? E tudo isso hoje eu passo de experiência para meus alunos. A gente tem que buscar fazer na vida aquilo que faz a gente feliz, né? Dinheiro é consequência do que faz. Não façam nada na vida de vocês por conta do dinheiro. Vocês, uma hora ou outra, não vão ser felizes, tá? E aí, a partir do momento que eu decidi, foi na época da faixa roxa, né? Nessa época eu entrei na faculdade, eu quero viver, não queria viver do jiu-jitsu, eu quero viver o jiu-jitsu. É diferente, né? Excelente, cara. E aí, fui me qualificando, me capacitando, e muita gente, eu escutava isso até alguns anos atrás. Tu é doido? Não dá pra tu viver de jiu-jitsu aqui no Brasil, não. Tu é doido, isso aqui tu vai passar fome, tu não vai ter nada e tal. E eu Sempre tem aquele que sempre tenho aquele. Só que eu não dou ouvidos, né? Mas vai dar certo, porque eu sou teimoso, eu sou doido, vai dar certo. Eu vou fazer até dar certo. E hoje, graças a Deus, né? 5 anos se passaram, você está aí com a Foi, academia. assim, também dá pra contar nos dedos de uma mão as pessoas que realmente chegaram pra, não, cara, vai dar certo, eu acredito em ti, eu vou te ajudar, né? A pessoa que, assim, que realmente me apoiou e tudo foi a minha tia que até faleceu, né? Vai fazer 2 anos agora, que foi a pessoa que disse, meu filho, tá bom de você trabalhar no espaço dos outros, né? Coloque a academia pra você. E aí ela me cedeu esse ponto lá que eu tô até hoje e acreditou. Foi ela também que pagou minha faculdade, porque ela foi ela que me incentivou a fazer. Elas faça educação física que eu pago e tal. E no começo da faculdade eu não tinha condição e realmente ela pagou meus estudos ali, me deu esse suporte. Foi a primeira pessoa que realmente acreditou 100% que eu poderia viver do que eu gostava. E antes dela falecer, eu percebi que ela tinha orgulho, porque a farmácia dela ela é do lado da academia, né? E aí ficava ali as crianças vindo para aula e tudo, e ela ficava feliz, conversava com as mães. Legal. Lá quem ela tinha a oportunidade de fazer a propaganda da academia, ó, academia do meu filho ali e tal, não sei o quê, ele estudou, pá, pá. E aí eu fui levando. Mas a dificuldade é essa, era a falta das pessoas assim acreditar, né? Você não precisa nem me ajudar, mas vir criticar, vir querer destruir os sonhos dos outros, sabe? Eu É. acho isso muito chato. Mas eu superei isso, né? Não dava bola para esse tipo de gente. Hoje, a minha dificuldade é só questão de estruturar todos os projetos que eu tenho em mente. Entendeu? É muita coisa para pouca gente, para pouco dinheiro, né? O meu último projeto assim que eu queria implementar é a questão do projeto social, né? Porque eu já estou trabalhando com as crianças e tudo mais, mas eu sei que tem gente que queria estar ali, tem mães que querem aquele serviço, principalmente dos neuros, dos autistas e tal, e não tem a condição de chegar e de pagar aquele valor da mensalidade, né? Até porque, assim, muitos dos alunos que são autistas, as mães levam para o jiu-jitsu como uma complementação da terapia que eles fazem, né? Muitos médicos também Recomendando, né? já recomendam e tudo Olha que mais, legal, né? e aí, por isso que as mães estão levando, por isso que está crescendo muito a procura desse público, né? E aí eu também não esqueci desse lado social. Minha tia era uma mulher que trabalhou muito nesse lado, na igreja ali, no bairro ali, muitos anos. E ela também me disse uma coisa que eu nunca esqueci. Meu filho, você tem que ajudar as crianças assim como eu ajudei. Eu nunca esqueci disso que ela me disse. E aí eu não, tá certo. Só que a gente vai deixando os projetos ali na gaveta e tal. E eu fui estruturando o projeto, está estruturado, só que falta o principal, né? Que é o apoio financeiro, porque
tudo precisa de dinheiro para poder se bancar, né? Às vezes a pessoa não entende. Eu sei que tem muita gente com boa vontade, um bom coração, aí vai lá, eu quero ajudar as crianças, eu quero ajudar as pessoas, tal, aí coloca o projeto social. Não importa se é do jiu-jitsu ou de qualquer outra coisa. E não entende que tem que ter aquele planejamento estratégico e principalmente do financeiro. É. Porque, assim, projeto social, eu sei qual é o objetivo do projeto social, mas o projeto social tem custo. Sim. Alguém vai ter que pagar aquele custo, aqueles gastos e tudo mais, né? Então, eu vi muitos projetos ali quebrando por conta disso. O pessoal começava empolgado com a ideia que isso é ótimo, né? Mas não se planejava e o projeto fechava. Aí ficava as crianças. Começava e parava no meio do caminho, né, E também. as crianças ficavam ali ansiosas, frustradas, porque gostavam e do nada tiravam aquilo delas. Então, o meu tá lá, já tá estruturado e tudo mais, só tá faltando um apoio. Inclusive, se alguém estiver assistindo isso aqui depois e quiser apoiar o projeto Total. da gente, é só entrar em contato lá no Instagram que a gente explica como é que funciona, como é que vai funcionar, tudo direitinho. É isso. Dois alertas que eu queria fazer. Primeiro, agradecer os médicos, né, que incluem, né, o esporte, o jiu-jitsu como um complemento, né, digamos assim, da atividade das crianças, né? Os médicos fazerem isso, realmente fazer essa indicação, né? Recomendando o esporte como sendo uma das formas para complementar a atividade deles. E o segundo é isso que você falou. Se você de repente tem vontade de ajudar um projeto social, principalmente que envolve jiu-jitsu, vou falar aqui do jiu-jitsu propriamente dito, porque a gente está aqui conversando, mas seja lá qual for o projeto. Cara, isso aqui é um momento super bacana para que você conheça o projeto, veja os detalhes, veja de que forma você pode ajudar e ajude, porque o projeto social, ele é, principalmente que tem a oportunidade de ajudar crianças, isso é muito legal, né? O fato de você dedicar ali. E assim, é apostar e acreditar de fato, porque não é começar e parar. Tipo, começar um projeto de 1 ou 2 meses e ficar no meio do caminho. Procure entender o projeto, procure. Tem várias instituições que fazem esse trabalho com muita responsabilidade, e eu acho que aqui a gente está diante de um profissional que já tem o seu em andamento, né? E, claro, precisa sempre de apoio para poder manter o projeto caminhando, né? Assim? O, o objetivo da gente com o jiu-jitsu, como eu estava falando, que é o desenvolvimento do indivíduo, né? Aí eu vou falar aqui um pouco não só das crianças neuros, mas do público típico, né? Tanto as crianças como os adultos. É, cada público é uma metodologia diferente, mas o objetivo é o mesmo, né? Porque não, uma criança não é igual a outra, Sim. um autista não é igual ao outro, um adulto não é igual ao outro. Então, o objetivo sempre da gente é o mesmo, com ferramentas distintas, né? Ah, uma vez um aluno meu adulto perguntou o que é que precisava para me graduar ele a faixa preta. Ele está um pouco longe ainda, mas ele teve essa dúvida, né? E aí você precisa, isso eu falei para a turma toda porque serve para todo mundo, né? A mensagem. Vocês precisam me mostrar que vocês conquistaram alguma coisa na vida. Vocês precisam evoluir na vida. Esse é o objetivo da vida. Você começa de um jeito e tem que terminar de um jeito melhor, né? Aí eu dei alguns exemplos para ele. Vou dar um exemplo. O fulano aqui, adolescente ainda, está treinando, bacana. Tem algum transporte? Aí ele, não. Compra uma bike. Aí vai começar a vir para academia de bike. Massa. Foi crescendo, foi estudando, arrumou um trabalho, comprou uma moto. Já é uma evolução, entendeu? Daqui a pouco o cara vai e tal, compra um carro, compra uma casa e tal. Evolução, conquistar as coisas na vida, né? As crianças eu cobro muito tem a questão dos graus coloridos, que é as fitinhas que a gente coloca na faixa, né? Tem um grau lá que é a questão das notas escolares. Olha, Eu cobro muito várias coisas dele, né? Alimentação, ajudar em casa, as notas da escola, trabalhar, eu coloco as crianças para trabalhar, tá, gente? As crianças, para conquistar um dos graus das cores lá, é o grau do trabalho. Eles têm que ajudar nas tarefas domésticas. Quando tem a graduação, no final do ano, que é a troca de faixa e tudo mais, eu converso com os pais, a gente faz a reunião com os pais, né? E eu passo para os pais, ó, quem tem que pagar a graduação deles é eles. Aí os pais ficam assim, sabe por quê? Porque acontece o que acontecia antigamente no começo da academia da gente. O pai ou a mãe vai lá, faz aquele investimento que não é barato, paga mensalidade, compra o kimono, que também não é barato. Com 2 meses a criança, não quero mais fazer jiu-jitsu. Aí o pai, tá bom. Aí coloca no futebol, daqui a 2 meses compra o chuteiro, tá? Não quero mais fazer futebol. Aí o pai, tá bom. Isso que eu tô falando é real, tá? E aí eu não vou discutir com o pai. Tudo bem, pai, você é o pai, né? Mas vem cá.
No dia que seu filho disser assim, não quero mais estudar, não quero mais ir para a escola, ou quando ele tiver adulto, ah, pai, não quero mais trabalhar naquele emprego porque o pessoal do trabalho não gosta de mim. Você vai apoiar ele deixar de estudar porque ele não quer ir mais para a escola, porque brigou com alguém, ou porque desgostou do professor? Você vai apoiar ele? Não. Então, da mesma forma aqui, né? Aqui é a hora que você tem que dizer, não, você não quis, agora você vai até o final. Responsabilidade, compromisso seu. Então, a gente tá lá para ensinar valores. A gente não tá lá para educar, porque a educação vem de casa, Que tá? legal. Às vezes as pessoas confundem isso, né? Escola, jiu-jitsu não é para educar. A educação vem de casa. A gente está lá para ensinar valores. É um trabalho que complementa a educação que vem de casa, né? Perfeito. Então eu cobro muito isso. Já dos adultos eu digo, cara, pra tu pegar a faixa preta minha, tá estudando? Não, vai estudar. Tem um instrutor meu agora que está fazendo educação física também. Olha, Queria fazer faculdade, tá, aí veio me perguntar algumas, aí perguntou de educação física, vai, cara, te abraça. Tá buscando, né? Estuda pra fazer um concurso, para arrumar. A vida é assim. A vida é assim. A gente tem que sempre procurar, tá buscando, evoluir, evoluir, evoluir. Esse é o desenvolvimento. massa demais, cara. Para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, eu estou aqui com o Gil Salgueiro, né? É Salgueiro mesmo, né? Salgueiro. É, Gil Salgueiro, né? Ó, é Salgueiro underline Jiu-Jitsu, é o arroba para você conhecer lá um pouquinho de toda a jornada deles. Ele tá sempre, ele tem uma presença digital bem ativa. Tudo você tá postando lá no Instagram, como é que é? Me explica aí. Quem cuida mais dessa parte é a minha esposa, né? Não. Que ela é o marketing da. Ela é que manja a ideia dos vídeos, das postagens e tal, então muito É, do sucesso da gente se deve a ela, graças a Deus. é isso que eu ia falar. O fato de vocês terem uma presença digital bem ativa e com todo esse ensinamento que você trouxe aqui para a gente, falando um pouquinho sobre a metodologia que você, de trabalho de vocês, isso realmente é muito bacana, porque aí os pais têm curiosidade, né? Para você que tem curiosidade em saber onde é que você pode ocupar o seu filho. E não só por uma ocupação, porque tem certos esportes que você se descobre. Poxa, eu jamais imaginei que era isso. Adorei. E de repente, acho que é válido isso, né? Nessa questão do experimental, também funciona como é que é? O aluno quer, é uma aula experimental, como é que funciona? Isso, é ótima pergunta. Ah, É, porque as pessoas às vezes não entendem a questão da aula experimental, não. né? Lá, a aula experimental da gente não é gratuita como na maioria das academias, Não. né? Por quê? Porque demanda tempo. Assim como a Não. gente está aqui hoje, eu estou usando o seu tempo, né? O trabalho da sua equipe e tudo mais. Então, a aula experimental, primeiro que você tem que agendar. Por quê? Porque a gente tem um conteúdo programado para as aulas. E às vezes, dependendo da atividade daquele dia, chega um aluno para fazer aula experimental, o conteúdo daquela aula, eu tenho certeza que ele não vai conseguir acompanhar. Então, para ele não vai ser uma aula. E aí acontecia às vezes o seguinte, quando eu não tinha essa metodologia de ter que agendar aula. A pessoa chegava lá, aí eu mudava o conteúdo da aula na hora, para a criança participar, e depois a criança, o pai não acabava matriculando. Isso aconteceu diversas vezes. Entendi. E aí a turma era prejudicada, meu trabalho era prejudicado, e aí a gente decidiu implementar essa questão de, pô, vamos marcar as aulas experimentais e vamos cobrar. O valor que a pessoa paga ali de uma hora aula, quando ela vai matricular, a gente abate na matrícula, Boa. entendeu? Porque eu penso assim, se você realmente tem interesse de adquirir o nosso serviço, você vai fazer a matrícula depois. E aquele valor que você paga ali de uma hora aula é irrisório, entendeu? Então, assim, foi meio que também um filtro e para a gente organizar essa questão. Às vezes tem muita gente querendo fazer aula experimental e eu só pego 2 aulas experimental por cada turma durante o dia. Então, turma um 2 aulas, 2 alunos. Turma 2 2 alunos. E às vezes sobrecarrega. Me sobrecarrega, sobrecarrega meus auxiliares. Então, a aula experimental tem que agendar. E a aula experimental também serve para a gente fazer aquela avaliação da criança, em qual turma que ela vai ficar, se ela se enquadra ou não. Tem crianças autistas que no primeiro momento, não se adequam para ficar numa turma coletiva. Aí eu chego pro pai, pra mãe, eu converso, ó, seu filho tem condição de praticar o jiu-jitsu e tal, mas infelizmente nesse momento ele não pode ficar na turma coletiva, porque ele demanda de um cuidado maior, tem que ser um professor e um auxiliar só com ele e tal. Pode ser aula particular. Só tem interesse em colocar ele na aula particular? Aí, às vezes sim, às vezes não, por conta do custo, né? Mas a gente está lá para atender todo mundo, entendeu? Perfeito. E é legal você deixar trazer essas informações, porque aí o cara já vai preparado, né? O papai, a mamãe que vai levar o seu filho para uma aula experimental, ele já vai ciente, né? E aí fica justo para ambas as partes.
Eu estou aqui conversando, gente, para você estar nos acompanhando com o Gil Salgueiro. Ele é professor de jiu-jitsu, certo? Ele é faixa preta, segundo grau, é proprietário da academia Salgueiro, underline, jiu-jitsu, tá? Fica ali na Mosaic Pinheiro de Lucena. Qual é o número lá? 1201. 1201. Você, aqui na descrição desse vídeo tem lá o endereço, o telefone de contato, o Instagram, para vocês poderem fazer e conhecer um pouquinho do trabalho. Eles têm uma presença digital bem ativa, então no Instagram é a principal forma de você estar se comunicando com eles, tá? Através das redes sociais. Você pode usar lá o link na bio para você. Ou então, se você preferir ir lá pessoalmente, aproveita, vai lá. É pertinho aí, quem estiver na região, na redondeza, vai ser uma boa para você conhecer o trabalho deles também, tá certo? Bom, vamos lá, continuando a nossa conversa aqui, eu queria que você trouxesse aqui uma história de superação que você teve lá junto com seus alunos. Você trouxe aqui alguns exemplos, claro, mas acho que assim, sempre tem aquele que marcou, teve algum acontecimento assim que você possa julgar que, puxa, cara, isso aqui foi Vários. legal. Tipo, vou pedir aqui ajuda pra. Me Claro. diz um aí pra poder falar. De quem? Qual? Ah, Ah, sim, pronto. Falar aqui do meu aluno mais velho, né? O Ineudo, que a gente chama ele carinhosamente de Samurai, sim. né? Samurai passou de 60? 60 o quê? 60 anos? 60 anos. Sim. É, Puxa. meu faixa marrom começou comigo de branca, né? E tá aí comigo há anos. Quem chega lá na academia, porque o jiu-jitsu é democrático, né? Eu tenho um aluno de 4 anos e tenho um aluno até de 60 anos, né? Legal. E o pessoal chega assim, ó, o velhinho e tal, eu vou com aquele velhinho ali, ó. Vou amassar ele. Aí eu, tá bom, vai lá, boa sorte. Só que ninguém sabe que ele é faixa preta de karatê e agora, se eu não me engano, ele é laranja de judô, que a gente também treina judô. E é duro, o coroa é duro. Cara, legal. Corre 10 km todo dia, né? Corre mais do que eu. Olha Tem um, isso. eu já disse pra ele, né? Ele com certeza ele vai ver isso aqui depois. Ele é minha inspiração. Eu quero chegar na idade dele, tendo a disposição que ele tem, Poxa, entendeu? cara, que legal. 60 anos. 60 anos, meu amigo. E tá E aí. bate, e bate. Se você der bobeira, ele bate. Olha isso, cara, que legal, viu? Bom, vamos lá. Você considera hoje que, claro que você está em plena formação da tua equipe, das Uhum. pessoas que te acompanham, hoje, porque falar de, não é nem perfeição, você considera que você está caminhando para juntar ali a equipe perfeita? Tô caminhando, tô caminhando. É claro que existe o processo Existe, para e assim, tudo. mas uma coisa que eu também carrego comigo é que assim, eu nunca vou ficar na zona de conforto. Porque a partir do momento que você se sente na zona de conforto, é onde que vai começar o fracasso, você vai começar a cair, entendeu? Então, tudo isso eu converso com a turma, né? Eh, eu nunca estou ali satisfeito. Quando eu terminei a pós-graduação lá para trabalhar com os autistas, aí eu tirei um tempo para poder descansar e tudo mais. Só que aí eu comecei também a perceber problema na turma dos adultos, principalmente, né? Ansiedade, que é problema não só da minha turma, mas é geral de hoje, os problemas psicológicos, né? Ansiedade, depressão. E aí eu, pô, cara, eu preciso ajudar essas pessoas. É o meu dever, como professor, ajudar as pessoas. E aí eu comecei a cursar agora psicanálise. Tava em dúvida entre psicologia, psicanálise e tal. Olha só. E aí comecei a fazer também terapia, né, de psicanálise. Aí, conversando com a minha psicanalista, vou fazer psicanálise, cara. E aí estou estudando, estou lendo bastante para poder ajudar essas pessoas, né? Tem uma aluna minha, a Thaís, faixa marrom, também graduei ela esse ano. Foi até engraçado, essa graduação que eu fiz dela foi de surpresa. Ela não sabia, porque a graduação da gente é no final do ano, ela foi até indicada. Só que eu graduei ela na surpresa. Ela era uma pessoa que, quando chegou para mim, ela sofria muito com essas questões, né? E uma vez até eu conversei com ela no começo, quando ela era faixa branca. Eu vou quebrar a tua mente para poder te construir uma pessoa mais forte. E assim, a gente foi trabalhando, foi levando ao longo dos anos e tal. E quando foi nesse dia específico que eu graduei ela faixa marrom, ela não foi pro treino. E aí eu falei com minha esposa, manda mensagem pra ela, manda ela vir agora, eu não quero nem saber. E ela tava doente, né? Tava gripada, se eu não me engano. E aí eu, manda ela vir. Nem minha esposa. Tu sabia que eu ia graduar ela? Eu nem lembro. É porque foi tanta surpresa que eu mando ela vir. Aí ela veio, já tava começando, já tava rolando o treino. E aí eu chamei ela pra lutar comigo, né? Aí eu não tenho um preconceito com ninguém, né? Eu bato em criança, bato em idoso, bato em mulher, bato em todo mundo. Quanto mais eu gosto de você, mais eu vou te bater no treino. E aí eu peguei um pouco pesado com ela propositalmente, tá? E aí pra ver a questão do psicológico dela, se ela ia aguentar ou não. Aí depois eu terminei com ela e coloquei ela com as meninas.
seguido, seguido, seguido. E teve uma hora que ela chegou no limite dela, que ela chegou cansada já. Eu não vou mais. Ela perdeu o controle emocional. Eu não vou mais, eu vou embora, não sei o quê. Por que que você tá fazendo isso comigo? Porque eu cheguei atrasada, É. Aí ela me questionando, eu vou embora. Aí você vai embora. Você vai embora quando acabar o treino. Enquanto não acabar o treino, quem manda em você sou eu. Eu vou sair desse jiu-jitsu, dessa equipe, pode sair, quando acabar o treino. E aí, foi ali e tudo mais, acabou o treino, e aí eu vi que ela ficou muito mexida emocionalmente, faltou com respeito comigo, mas eu não importei, porque eu fui cutucando, cutucando até ela perder o limite da paciência dela. E aí terminou o treino, fui conversar com todo mundo e tal. E aí eu fui falar diretamente pra ela, né? E aí eu comecei, ó, você faltou com respeito comigo e tal, nunca mais faça isso, blá, blá, blá. E ela muito nervosa, aí eu puxei a faixa marrom. Aí que ela começou a chorar e tal. E aí começou a pedir desculpa, perdão e tudo mais, sem imaginar. Aí eu falei, não, cara, isso foi proposital. Eu tava te testando. A vida vai te testar. Entendeu? Por isso que eu não me aborreci, por isso que eu não te respondi, por isso que eu não tô chateado. Porque a vida vai te testar, a vida testa vocês em algum momento da vida de vocês, vai jogar vocês para baixo, vai pisar na cabeça de vocês, vai querer deixar vocês no chão. Vocês têm que manter a calma, como vocês se mantêm aqui. Quando a pessoa tá sufocando vocês aqui, ó, apertando vocês no chão, vocês não mantêm a calma e saem da posição. Na vida da mesma forma. E aí depois disso ela, Poxa, que legal, viu? Isso aí isso aí se enquadra em quase tudo na vida, né? Aqui também acontece muitas essas coisas de nego tentar mesmo tirar o jiu-jitsu, eu costumo dizer, jiu-jitsu não é terapia, mas é terapêutico. Eu acho que todo mundo devia fazer jiu-jitsu. Independente do objetivo. Não, eu quero ser competidor, eu quero só fazer amizades, eu quero só melhorar da minha depressão. O jiu-jitsu é a melhor ferramenta que tem. É por isso que, graças a Deus, o jiu-jitsu de hoje está mudando. Não é o mesmo jiu-jitsu que eu aprendi quando eu era faixa branca 19 anos atrás, esse ano eu vou fazer 20 anos de jiu-jitsu. Olha, Graças a Deus as coisas mudam porque o tempo passa e as coisas vão mudando. Você concorda que hoje nós estamos em 2025? O tempo de hoje é diferente dos anos 80 e 90, que todo mundo disse que foi a melhor época, é, né? Concordo, né? Mas quem viveu, viveu, quem não viveu, não vai viver, e a gente tem que abraçar o que está hoje, né? é. E o jiu-jitsu hoje mudou muito. O jiu-jitsu antigamente, aquele jiu-jitsu old school que a galera fala, era muita porrada, era briga na rua, todas as academias eram rivais, era como se fosse Fortaleza e Ceará, era clima de guerra. E hoje não. As academias se visitam, a galera se conversa, Que marca, legal, entendeu? Então tem essa questão. O jiu-jitsu mudou e para a gente chegar do jeito que a gente trabalha hoje, eu até aconselho quem está assistindo aí que não é faixa preta ainda ou já é faixa preta, que trabalha com jiu-jitsu e quer melhorar, quer transformar a vida das pessoas, o segredo é o estudo, é a qualificação, né? Antigamente, o jiu-jitsu era muita porrada, repetição, só ficavam os fortes no tatame. Se você chegasse para treinar a primeira vez na academia, eu, como iniciante, olhava para ti assim, aí eu, cara, aí o Tei para treinar, eu quero que ele se dane, mas eu vou quebrar ele. Se ele sobreviver, beleza, vai ficar, senão, tchau. Hoje em dia, a mentalidade é outra. Ô, tudo bom? Como é seu nome e tal? Seja bem-vindo. É a primeira aula? Ó, eu vou treinar aqui contigo, vou te ajudar. Aí a pessoa fica num ambiente que, puxa, acolhedor, né? acolhedor. Então, mas os meus professores não eram assim. Não criticando meus professores do passado, né? Mas porque foi a forma que eles aprenderam. Sim. E eu, graças a Deus, eu tive essa percepção de quebrar essas correntes, né? E até na minha faixa roxa, quando eu troquei de equipe, na época eu sofri muito com isso também. Na questão, a galera do jiu-jitsu sabe o termo do creonte, que é o cara que troca de academia, né? E eu fui muito esculachado, briga na rua, a galera queria me pegar e tudo mais. Os meus amigos, meus alunos também. Era um clima tenso na rua. E hoje em dia já é mais comum a galera trocar de academia, trocar de equipe. Pô, você se mudou para outro bairro, não faz sentido você atravessar a cidade e tal. Professor, tô me mudando e tal, mas eu tenho que continuar treinando. Lá perto da minha casa agora tem academia, equipe e tal. Cara, com esse professor, gente boa, vai lá, boa sorte, Deus te abençoe, segue na jornada. O importante é não parar no jiu-jitsu. Entendeu? Jiu-jitsu também é meio como se fosse uma religião. Você encontra outro cara de outra equipe, aí quando o jiu-jitsu por massa, você vai começar a conversar. Começar a conversar com o cara e trocar ideia, né? Eu que viajo para competir, conheço gente de outros estados, conheço gente de outros países, a gente se encontra geralmente ali em São Paulo, que é onde tem um brasileiro e tal. Conheço ali a galera do Sul, a gente, ô, tudo bom, Gil, tal, massa, te ver de novo e tal.
E é a amizade, assim, que abre portas, entendeu? O jiu-jitsu abre portas. Perfeito, cara. Gil, cara, eu passaria horas aqui para a gente conversar sobre tantas coisas, assim, tantos ensinamentos. Tudo que você trouxe hoje para a gente aqui foi realmente transformador. Principalmente a gente ter a oportunidade de eternizar esse momento, né? A gente guardar isso aqui muito bem para que a gente possa olhar para trás e rever tudo que foi dito aqui, né? A forma que você conduz, como você se expressa, a clareza que você traz essas informações para a gente foi transformador. E aí, a gente aproveitando que a gente está chegando nos finais aqui, nos finalmente aqui do nosso episódio, eu queria que você deixasse uma mensagem, né? Eu achei uma mensagem diretamente para quem está nos acompanhando. E eu vou te explicar por quê. Geralmente, quem está nos acompanhando tem N situações em que a gente, em algum momento, conecta com ele, com alguma coisa que é dito pelo nosso convidado. E aí, esse é o momento que você vai ter, e olhando para essa lente, ter a oportunidade agora, é, deixar um conselho, o que é que você diria para quem, de repente, ainda não pratica o esporte, ou que, de repente, mesmo que não pratique, o que é que ele deveria fazer para que ele pudesse se encontrar? O que é que você diria para ele? Bem, eu diria para quem está com dúvida aí, principalmente de iniciar no jiu-jitsu, né? Eu aconselho que vá, né? Procure uma academia, uma escola, faça lá uma aula experimental, conheça o ambiente, as pessoas, porque realmente o jiu-jitsu é transformador. Se vocês estiverem com alguma dor, alguma angústia, o jiu-jitsu vai ajudar muito vocês aí com essas questões, né? Vocês vão evoluir, vão aprender a superar esses desafios, provavelmente vão fazer uma segunda família, né? Então, dê essa oportunidade de conhecer o jiu-jitsu, tá? Que eu tenho certeza que vai transformar a vida de vocês. Não tem idade, não tem sexo, basta querer, tá? Até tem na internet circula muitos memes aí de qual é a faixa mais difícil de conquistar no jiu-jitsu. A mais difícil, a galera fala que é a preta e tal. Não, não é a preta, é a branca. Porque é a primeira faixa, é a faixa que você tem que se levantar do sofá, sair de casa, sair da zona de conforto que a gente estava falando, né? E procurar uma academia. O primeiro passo é esse. O resto é só consequência. Perfeito, então. Gil, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui compartilhar com a gente aqui a tua jornada, a tua experiência na academia também, a tua jornada de vida, como começou tudo isso. Foi muito legal ter você aqui compartilhando essa tua vida para a gente aqui, parte da sua vida aqui para a gente. Para finalizar, eu queria que você divulgasse agora o Instagram, embora a gente já venha falando aqui ao longo de todo o episódio. Qual é o Instagram lá da academia? Galera, segue a gente lá no Instagram, @salgueiro_jiu-jitsu. É uma logo verde e amarelo e a cobrinha, tá? Os pais aí que tiverem crianças neurodivergentes que quiserem conhecer o trabalho da gente, dá uma procurada lá também. Se quiser marcar uma aula experimental, também vão ser super bem-vindos. Perfeito, então. Excelente, então. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, meu querido. Tamo junto. Bom, e para você que está acompanhando a gente aqui no Perspectiva Podcast, o meu muito obrigado. E aí, vocês gostaram? Cara, eu adorei. Ó, esse episódio você vai acompanhar na íntegra e não esquece, pega esse link e compartilha com todo mundo. Você que faz parte de qualquer academia, jiu-jitsu, vai lá, pega esse link e compartilha. Sabe aquele teu primo, aquele teu amigo que está na zona de conforto? Cara, ele precisa ouvir o Gil aqui. Tudo que ele trouxe aqui para você aí vai conectar com ele. Então pega esse link, compartilha no grupo da família, compartilha no grupo dos amigos aí e mais uma vez agradecer aos médicos que fazem essa indicação. Meu muito obrigado. E para finalizar, o Gil tem um projeto muito legal, cara. Procura conhecer o projeto que ele tem, que eu tenho certeza que você quer patrocinar um evento, uma ação social dessa, conversa com ele que você vai conhecer a fundo. Então, ó, aproveita, lá no Instagram tem o link da bio, aqui na descrição desse vídeo tem o link do Instagram para você ir lá, tem o telefone de contato também deles para vocês conhecerem toda a jornada. Fechado? Bom, eu fico por aqui e eu volto no próximo episódio trazendo muito mais para você. Tchau.